Você já se perguntou se existem seres espirituais tão estranhos, tão poderosos e tão ocultos, que até hoje desafiam tudo o que a ciência e a religião conseguem explicar? E se eu te dissesse que a Bíblia descreve criaturas com rodas cheias de olhos, monstros marinhos que sopram fogo, guardiões alados e até anjos que executam julgamentos mortais? Essas não são metáforas. São realidades espirituais que continuam agindo no mundo, agora mesmo. Neste vídeo, você vai conhecer os 11 seres mais misteriosos das Escrituras. Vai entender o que eles são, o que representam e por que conhecer essas criaturas pode mudar sua percepção de fé, de batalha espiritual e da própria eternidade. Fica comigo até o final. Porque quanto mais você entender esses mistérios, mais claro será o seu lugar no plano de Deus. 1. O trono e os 24 anciãos. No centro do universo visível e invisível existe um trono, não feito por mãos humanas, mas moldado em luz, glória e fogo eterno. Ao redor dele, tudo vive, tudo gira, tudo existe. E não é um trono solitário. Ao seu redor, exatamente 24 outros tronos o circundam, como coroas orbitando a majestade. Sentados neles estão os 24 anciãos. Quem são eles? A Bíblia os menciona, mas não os explica. Apenas os apresenta, e isso por si só já é um convite ao mistério. João, exilado na ilha de Patmos, viu aquilo que nenhum outro homem viu com olhos abertos. A sala do trono celeste. Ele viu relâmpagos, vozes, trovões. Viu um mar de vidro, criaturas com asas e olhos em todo o corpo. Mas em meio ao terror sublime, seus olhos repousaram sobre os anciãos. Homens ou anjos? A questão persiste. Mas há pistas. A palavra anciãos nunca é usada para se referir a anjos. Além disso, eles usavam coroas, símbolos de vitória, frequentemente associados aos redimidos, e vestiam túnicas brancas, marca dos justificados. Eles se prostravam, lançavam suas coroas ao chão, declaravam: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder. Não era adoração impessoal, era entrega, participação. Eles reinavam com ele. Representavam possivelmente as 12 tribos e os 12 apóstolos, unindo o antigo e o novo em perfeita harmonia. E se ao redor do trono havia homens glorificados, será que o ambiente celeste revelava ainda mais? Que tipo de seres sustentavam o próprio movimento da glória? Seres que não apenas estavam perto, mas dentro do próprio trono? Se esse conteúdo já te fez enxergar algo que nunca te contaram na igreja, imagina o que vem daqui para frente. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e continua comigo até o final 2. As rodas vivas, os ofanins de Ezequiel. Logo além dos anciãos e do trono. Central, os olhos de Ezequiel registraram uma cena tão estranha quanto indescritível. Do meio de uma nuvem de fogo e relâmpagos, surgiram 4 criaturas viventes, cada uma com rostos múltiplos e asas que ressoavam como trovões. Mas o que mais o desconcertou não foram os querubins. Foi o que estava ao lado deles, 4 rodas. Mas não simples rodas, eram rodas dentro de rodas. Essas estruturas giravam em todas as direções sem se virar. E não apenas se moviam, observavam. Seus aros estavam cobertos de olhos, olhos por todos os lados. Os antigos hebreus as chamavam de ofanins, as rodas vivas. E nelas havia mais do que engrenagens cósmicas, havia consciência. O espírito dos seres viventes estava nas rodas, escreveu Ezequiel. O trono de Deus não era estático, era um carro em constante movimento. Um trono que avança, que gira, que penetra o tempo e o espaço. Esses seres demonstravam que Deus vê tudo, alcança tudo, domina tudo. Nada está fora de seu campo de visão.
Nem céus, nem terra, nem abismos. As rodas, cobertas de olhos, proclamam sua onisciência e onipresença. E se há rodas no céu e tronos sobre rodas, há também criaturas sobre a terra que desafiam o entendimento, não por voarem, mas por sua força bruta. Porque às vezes Deus revela sua majestade não com asas, mas com músculos de ferro e ossos de bronze. 3. Behemoth, a besta silenciosa de Jó. Quando Jó questionou a justiça divina em meio ao sofrimento, Deus não respondeu com explicações filosóficas. Em vez disso, falou da criação. E entre os exemplos que usou para revelar sua soberania, destacou uma criatura específica, o Behemoth. Contempla o Behemoth que eu criei contigo, disse o Senhor. Não como um enigma poético, mas como uma besta viva, de carne e osso. Ele come erva como um boi, mas sua força reside nos lombos. Seus músculos são como cordas entrelaçadas, seus ossos tubos de bronze, seus membros barras de ferro. A cauda se move como um cedro. Nenhum predador ousa enfrentá-lo, nenhum homem pode subjugá-lo. Somente seu Criador pode se aproximar com espada. Seria esse o hipopótamo ou um elefante? Nenhum deles corresponde à descrição com precisão. Há quem acredite que o Behemoth fosse um animal pré-histórico, talvez um dinossauro. O mais importante, porém, não é sua identidade zoológica, mas sua função teológica. Mostrar a Jó que existem forças além de sua compreensão, criadas por Deus, mantidas por Deus, subordinadas a Deus. O Behemoth não fala, ele não voa, ele não brilha, mas impõe reverência. Sua simples existência desafia o orgulho humano. Ele é a força bruta da criação, não para ser temida, mas para lembrar ao homem que há limites para sua sabedoria. E se nas terras secas Deus colocou tamanha criatura, o que diremos das profundezas? Porque há no mar um monstro ainda mais antigo e ainda mais temido. 4. Leviatã, o dragão do mar. Se o Behemoth representa a força inabalável da terra, o Leviatã encarna o caos profundo das águas. Quando Deus o descreve a Jó, o faz com ironia e temor solene. Poderás tu pescar o Leviatã com anzol? Ou atarás a sua língua com uma corda? A resposta, implícita, é um silêncio cheio de reverência. Porque ninguém pode. O Leviatã não é um peixe, é um monstro. Suas escamas são tão unidas que nem o ar penetra entre elas. Seus olhos brilham como luz da manhã. Seu sopro acende fogo. Ele agita o mar como se fosse caldeirão. Onde passa, deixa rastro de espumas. Sua simples presença silencia os mais valentes. Nem lança, nem flecha, nem espada o vencem. Diante dele, todo orgulho humano se desfaz. Alguns tentam identificá-lo como um crocodilo. Mas que crocodilo solta fogo ou transforma rios em névoa? Outros o veem como uma figura simbólica, um retrato de Satanás, o dragão das profundezas. Seja literal ou simbólico, o Leviatã representa aquilo que escapa ao controle humano. Ele é a criatura que ninguém doma, mas que Deus trata como obra de suas mãos. No Salmo 104, é Deus quem formou o Leviatã para brincar no mar. Ele não é ameaça para o Criador, é uma peça do seu tabuleiro. O terror dos mares está sob comando absoluto. Mas o domínio de Deus vai além de monstros. Ele também governa o acesso à sua própria presença. E para isso, colocou guardiões à entrada do Éden. 5. Querubins, guardiões da glória. Quando o homem caiu, Deus não apenas o expulsou do Éden. Ele selou a entrada, mas não com portões, não com muralhas, com seres. Seres celestiais armados com espada flamejante que girava em todas as direções. Eram os querubins, os primeiros anjos mencionados nas Escrituras. Não eram simbólicos, eram reais, conscientes, posicionados por Deus para impedir que o homem voltasse e tomasse da árvore da vida. Esses guardiões não aparecem apenas em Gênesis. Eles estão por toda a história sagrada.
No tabernáculo, 2 querubins esculpidos em ouro cobriam o propiciatório da Arca da Aliança com suas asas. Ali, entre eles, Deus manifestava sua presença. Eles eram mais do que ornamentos. Eram sinal de que só há acesso a Deus pelo sangue e pela reverência. Ezequiel, o mesmo profeta que viu os ofanins, também viu os querubins. Cada um tinha 4 rostos: homem, leão, boi e águia, e asas que se tocavam cheias de olhos. Eles se moviam com as rodas vivas, carregando o trono de Deus em juízo. Esses seres não eram apenas guardiões da presença divina, eram também testemunhas do contraste entre santidade e pecado. Eram lembretes vivos de que o Deus que habita entre nós não pode ser acessado sem temor. Mas acima deles, acima do trono, voando com fogo e palavras sagradas, há outros seres ainda mais próximos do santo. Eles não guardam, eles proclamam, eles ardem. 6 serafins, os ardentes do trono. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma visão que rasgou o véu entre céu e terra. Ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a barra do seu manto enchia o templo. Mas o que capturou seu espírito foram os seres que voavam acima dele, os serafins, cujo nome significa literalmente os ardentes. Esses anjos possuíam 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Mesmo puros, mesmo celestiais, cobriam os olhos diante da glória do Eterno. Eles não apenas existiam perto de Deus, eles ardiam em torno dele. Sua função era contínua. Proclamavam dia e noite, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa repetição tríplice é única nas Escrituras. Ela não enfatiza apenas santidade moral. Ela declara separação absoluta. Deus é outro. Ele é inalcançável por mérito humano. E a reação de Isaías revela isso. Ai de mim, estou perdido. Diante dos serafins, ele viu seu próprio pecado. Mas um deles voa até o altar, pega uma brasa viva com uma tenaz e toca os lábios do profeta. Tua culpa foi removida. Os serafins purificam, tocam com fogo, transformam homens em mensageiros. E se os serafins proclamam a glória, houve um ser que ousou desejá-la para si. Um ser que era belo, cheio de sabedoria e que caiu como relâmpago por querer o trono que só pertence a Deus. 7. Lúcifer, o orgulho que gerou a queda. Entre os querubins resplandecentes e os serafins que ardem, havia um ser diferente. Um ser exaltado acima dos outros, perfeito em sabedoria, formosura e autoridade. Ele era chamado Lúcifer, a estrela da manhã, o portador da luz. Seu brilho era tão intenso que parecia ser um reflexo direto da glória do próprio Deus. Ele caminhava entre as pedras de fogo. Sua presença ressoava com beleza e esplendor. Mas foi exatamente aí, no auge da perfeição, que nasceu a queda. Isaías 14 revela o coração rebelde de Lúcifer. Subirei ao céu. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Não foi uma revolta visível, mas uma intenção interna, um pensamento, um desejo. O primeiro pecado do universo não foi assassinato, mentira ou adultério, foi orgulho. O desejo de ser como Deus. Ezequiel 28 descreve com detalhes poéticos e trágicos: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Sua beleza o cegou. Seu brilho se tornou trevas. Jesus, em Lucas 10:18, declarou: Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele não foi derrotado em batalha. Foi expulso por decreto, lançado ao abismo com 1/3 dos anjos que se uniram à sua insurreição. Esses tornaram-se os demônios. Ele, o adversário, Satanás. E mesmo caído, ele ainda influencia, engana e acusa. Mas nem todos que surgem nas Escrituras vêm das trevas.
Há uma figura misteriosa que aparece em silêncio, sem começo nem fim, e que reflete a glória de Cristo antes mesmo da cruz. 8. Melquisedeque, o sacerdote sem genealogia. Após a batalha contra reis inimigos, Abraão retorna vitorioso. Mas no caminho surge uma figura inesperada. Ele não vem para guerrear, mas para abençoar. Seu nome é Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, não pede, não toma, apenas dá e abençoa. Abraão, o pai da fé, entrega a ele o dízimo de tudo. E a Bíblia segue, sem mais explicações. Em Gênesis 14, sua aparição é breve, mas em Hebreus 7 ele se torna chave. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é tipo de Cristo, um sacerdote eterno. Um rei da justiça e da paz, que precede a lei, o sacerdócio levítico e o sistema mosaico. Seu silêncio genealógico o torna atemporal. Seu nome aponta para a retidão. Sua cidade, Salém, evoca paz. E seus gestos proféticos anunciam o Messias que viria com pão, vinho e uma nova aliança. Melquisedeque não é uma figura marginal. Ele é a sombra de algo maior. Um prenúncio de Cristo, uma prova de que mesmo nos tempos patriarcais, Deus já anunciava um sacerdócio superior. Mas se ele abençoa, há outro ser que passa em silêncio, mas não para abençoar. Ele julga. 9. O anjo da morte, o juízo na noite do Egito. Na 10ª praga do Egito, Deus não enviou trovões, nem terremotos. Enviou um ser, um destruidor, invisível, silencioso, imparável. Ele atravessou a terra na calada da noite, passando de casa em casa. Onde não havia sangue nos umbrais, ele entrava. E onde entrava, o primogênito caía. Desde o filho de Faraó até o último servo, nenhum foi poupado. Ele é chamado apenas de o anjo da morte. Êxodo 12 o chama de destruidor. Em 2 Samuel 24, ele aparece novamente quando Davi peca ao numerar Israel. E em uma noite de pranto, 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, até que Deus diz, basta. Ele também é mencionado nos Salmos. Ele não permitiu que o destruidor entrasse em suas casas. Esse anjo não fala. Ele não julga por si, apenas executa a ordem do Altíssimo. Ele age onde não há aliança, onde não há sangue. Seu papel é lembrar que o juízo divino não falha e que somente a obediência à voz de Deus pode preservar da condenação. Mas os anjos não são os únicos seres espirituais que atuam no mundo. Há outros, mais antigos, mais astutos, mais corrompidos. Eles não obedecem, eles se rebelam. 10. Demônios, espíritos contra o Criador. Eles não têm corpos, mas desejam habitar em corpos. Não têm descanso, mas buscam dominar. São espíritos impuros, conscientes, inteligentes, perversos. A Bíblia os chama de demônios. Alguns os associam aos anjos caídos que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Outros os relacionam aos espíritos dos gigantes antediluvianos, conforme tradições apócrifas. O certo é que eles são reais, ativos e hostis ao propósito divino. Jesus os confrontou várias vezes. Eles gritavam ao vê-lo, suplicavam para não serem lançados no abismo. Eram muitos, falavam, raciocinavam, manipulavam, mas diante do Filho de Deus, tremiam e obedeciam. Eles atacam mentes, escravizam vontades e distorcem verdades. Não são ficção, são soldados invisíveis de um império espiritual em guerra contra a imagem de Deus no homem. Mas eles não operam sozinhos. Por trás da cortina escura do engano, há uma mente superior, um trono profano, um acusador que comanda as trevas desde o Éden. 11. Satanás, o acusador derrotado. Ele foi chamado de Lúcifer. Agora é Satanás, o adversário, o acusador, o pai da mentira. Desde o Éden, ele sussurra dúvidas, distorce promessas e semeia rebelião.
No deserto, tentou o próprio Cristo. No céu, ainda acusa os justos diante de Deus. Mas na cruz, sua sentença foi selada. Jesus o desarmou publicamente, expondo seu império à vergonha. Satanás ainda ruge, mas está condenado. Seu destino é o lago de fogo. Seu poder é limitado e sua derrota é certa, porque aquele que venceu a morte vive e reinará para sempre sobre tudo e todos. Agora que você conheceu os 11 seres mais misteriosos da Bíblia, me diz, qual deles mais mexeu com a sua fé? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te trouxe algo novo, não sai sem se inscrever e compartilhar com alguém que você ama. Tem muita gente vivendo no escuro e você pode ser a luz que desperta. Que Jesus te abençoe.